Oi, meu nome é Amanda Almeida, mas pode me chamar apenas de Ava, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha sobre o livro Máquina de Contar Histórias, do Maurício Gomide. Máquina de Contar Histórias conta a história de um escritor famoso, mundialmente, chamado Vinicius Becker. Ele estava numa conferência de lançamento do livro mais recente dele, e era um sucesso completo, só que o que aconteceu? Justamente em meio a essa conferência, essa tour de lançamento, a esposa dele, que estava doente, morre. E nesse momento começa um conflito. Isso não é spoiler, porque isso acontece realmente bem no início do livro. Só que o conflito é o seguinte: ele tem duas filhas, uma adolescente e outra criança, e por conta dos lançamentos, da escrita e tudo mais, das publicações, ele se tornou um pai e um marido muito ausente. E o livro começa a contar como vai ser a reconstrução desse relacionamento do Vinícius com as filhas, que é a Valentina e a Vida. Então, depois da morte da esposa dele, que foi muito trágica, ele percebe que ele foi muito omisso e que ele ficou muito ausente. E quando ele voltou para casa, ele passou por um período de luto, mas ao mesmo tempo ele quis ficar longe de qualquer coisa que fosse relacionado à leitura ou escrita, porque ele estava se sentindo muito culpado e com muito remorso. A filha dele, Valentina, a mais velha, ela estava num processo de ódio do próprio pai, porque ele estava longe, especialmente no momento em que a esposa dele mais precisava, e nesse momento o relacionamento deles está bem conflituoso. E ele tem uma ideia. Qual é essa ideia? Levar a filha para uma viagem, as duas filhas, e tentar reconquistar ao máximo o amor, o carinho e o respeito delas por ele. Então ele parte para essa viagem tem um tour, tem um significado essa viagem, não é uma viagem aleatória. Ele acaba descobrindo algumas informações sobre a filha mais velha dele que ajudam ele a montar esse roteiro dessa viagem. E eles partem para essa viagem, que é uma jornada de reconquistas, de conhecimento e um reconhecimento novamente dele com as filhas. E o que eu achei mais interessante nessa história, agora falando um pouquinho mais de como foi a minha experiência de leitura, é que o Vinícius, ele, como ele mesmo se descreve, ele é uma máquina de contar histórias. Ele, desde muito novo, teve esse sonho de ser escritor, mesmo com a família dele não apoiando muito. E a professora dele de literatura deu um livro para ele, que é esses famosos livros técnicos que te ensinam a escrever e tudo mais, ensinam técnicas de escrita e tudo. Eu tenho um livro parecido com esse, inclusive, que é A Jornada do Escritor. É mais ou menos livros assim. E esse livro se tornou como se uma espécie de amuleto para ele. Ele levava para todos os lados, e aquilo foi como se fosse assim o roteiro que ele sempre utilizava para criar os seus personagens, criar suas histórias. Ele era, como o próprio nome diz, uma máquina de contar histórias, mas era tudo muito mecânico, era tudo muito pensado, era tudo muito assim calculado, muito friamente. Então tem partes na história que ele até fala que às vezes ele criava uma cena linda, emocionante, que fazia as pessoas chorarem, mas era tudo milimetricamente. Cada palavra era colocada de uma forma com uma finalidade para fazer ou rir ou chorar. Então se tornou mesmo um processo muito mecânico, saindo um pouco daquela coisa de escrever com o coração, com as emoções, conhecer bem as emoções, viver a vida e transformar essa vivência, as experiências, em arte e em escrita. Então, isso foi um dos pontos que eu achei muito interessante, que essa leitura acabou tocando. E outra coisa bacana também foi perceber a jornada de reconquista dele com as filhas, que não foi fácil, foi uma jornada muito difícil. A mais nova até que não, porque a mais nova era mais pequenininha, mas a mais velha que já tinha mais entendimento. Então foi uma jornada muito mais difícil para ele reconquistar a Valentina. Então, assim, a escrita do Maurício, ela é muito gostosa. E você vai lendo, vai se envolvendo, a leitura é dinâmica, não é uma leitura cansativa. E nesse meio tempo eu terminei o livro, eu demorei até um pouco para terminar. Eu estava lendo bem, degustando a mesma história. E cheguei ao fim, gostando muito da escrita do Maurício, gostando muito da história. E percebendo que o personagem principal, no caso o Vinícius, ele
teve uma evolução. Então, a perda da esposa dele foi um choque, mas ao mesmo tempo, isso fez com que ele retornasse às suas origens, retornasse a ser um bom pai, um bom marido, por mais estranho que pareça, mas ele relembrou os momentos bons, a forma como ele era antes de entrar nesse frenesi de escrita, de sucesso, de ser um ator reconhecido. Então ele recordou. Teve um quê de remorso? Teve, mas houve uma redenção. Então, só lendo mesmo para você entender mais ou menos o que é essa redenção, porque por mais que ele seja apresentado como um escritor frio, calculista, que pensa milimetricamente em tudo que vai ser escrito, mas no fundo ele realmente não é uma pessoa ruim, mas foi uma pessoa que se dedicou muito para atingir o seu sucesso e nessa dedicação ele acabou sacrificando algumas coisas que infelizmente não voltam mais. Eu recomendo a leitura. Esse livro eu tinha recebido de parceria na época do meu blog literário e eu só fui ler hoje porque no início do ano eu até estava com um projeto de ler 12 livros esquecidos, mas aconteceu muita coisa e agora que eu estou retomando, e esse é um dos livros que estava na lista dos livros esquecidos que eu ia retomar a leitura, eu recomendo demais. Esse daqui provavelmente eu vou deixá-lo esquecido em algum local, eu não vou lê-lo de novo, mas também não quero que ele fique preso à minha estante, então eu vou sair algum dia que eu precisar ir no escritório, trabalhar na empresa onde eu trabalho, e vou largá-lo em algum lugar e quem encontrar vai deitar com essa história, que é uma história bonita. O Maurício Gomes é um ator brasileiro, é um ator nacional que merece todo o louvor, realmente a escrita dele é muito gostosa, e eu fiquei curiosa para conhecer outros livros dele. Então, recomendo, e eu espero que se você leu esse livro, conta pra mim o que você achou nos comentários, ou realmente você pode ir no meu blog conversar comigo e comentar comigo o que você achou. É um livro muito bacana e que faz a gente realmente repensar as nossas prioridades, se realmente vale a pena você se empenhar demais para atingir o sucesso em determinado ponto do trabalho na carreira e deixar outras coisas de lado que muitas vezes são tão importantes, mais importantes do que o próprio sucesso. Então, espero que vocês tenham gostado. A leitura está muito mais do que recomendada. Um forte abraço, tchau!